Aleluia, como isso é bom. Tá todo mundo sentado lá. Senta todo mundo no fundo. Muito bom estarmos juntos para cultuar ao nosso Deus nessa noite tão especial. Todos os dias, desde domingo, estamos nos encontrando aqui no templo para orar, falar com Deus, ouvir a sua voz. E hoje não vai ser diferente. Deus irá ouvir as nossas orações, responder as nossas orações, e nós ouviremos a sua voz. Por isso essa noite é tão especial. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos invocar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai. Quantas vezes, Senhor, temos agido de uma forma que não te agrada, Senhor. Temos nos precipitado. Por isso, Senhor, perdoa as nossas falhas. Prepara o nosso coração nessa noite, porque nós estamos aqui, Senhor, não porque não tínhamos nada mais interessante para fazer, mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Pai, da Tua presença em nosso meio. Precisamos ouvir com clareza a Tua voz, porque precisamos da direção para dar o próximo passo. Precisamos, Senhor, ser fortalecidos por Ti, porque muitas vezes não temos forças nem para levantar a nossa voz em oração, Senhor. Tu conheces as nossas limitações, as nossas fragilidades, Pai. E nós reconhecemos, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Mas nós queremos, Senhor, te clamar nessa noite. Venha ao nosso encontro, Jesus. Amém. Traz esperança em nosso coração. Traz uma unção, Senhor, de fortalecimento. Cura as nossas feridas. Sara as nossas dores. Ó Pai querido, apaga as nossas transgressões e restaura a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Venha com Teu Espírito se mover em nosso meio, Jesus. Tenha liberdade para agir em nós e através de nós. Ó Pai querido, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que os céus estejam abertos sobre esse lugar, e que essa noite seja uma noite de respostas, seja uma noite de transformação, seja uma noite onde nós veremos o Senhor face a face e não sairemos da mesma forma como chegamos. Nós te pedimos, Pai, toma o controle desse culto. Sim. E por isso nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ministério de adoração. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Você crê no Deus que você serve? Você crê que Ele está aqui nessa noite? Então convido você a erguer as suas mãos e começar a adorar a esse Deus nessa noite. Comece a encher este lugar de adoração a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E um dia Ele virá, Ele voltará, e diante dEle todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que somente Ele é o Senhor, o Rei, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Vamos adorar ao Senhor. Erga suas mãos e diga: Senhor, governa sobre mim, governa sobre a minha vida. Estabeleça o Teu reino, estabeleça o Teu governo, Senhor, porque o Teu reino é um reino de justiça, é um reino de graça, é um reino de misericórdia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Os cielos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Você crê que Ele é o Rei? Para dizer que Tu és o Senhor.
se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és nosso rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Diga pra ele essa noite, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és o rei da nossa vida, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Tu és Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Tu és, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Diga, Senhor, eu te adoro. A tua igreja te adora. Nos rendemos a ti. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Aleluia. E é esse que o Pai procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E foi para isso que nós nascemos, Senhor. Para te adorar e declarar que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Salvador e não há outro Deus além de ti. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Em espírito e em verdade.
em verdade, o quê? Te adoramos, te adoramos. Diga, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Diga, igreja, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, Deus, te adoramos, te adoramos. Diga, Ele é Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, diga, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor, o nosso prazer está na tua presença. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Só me organizar aqui, irmão. Glória a Deus. Trouxe a Bíblia, irmão, mas eu vou usar o celular. A idade chegou, né? Domingo fiquei mais velha, a visita já tá ficando mais cansada. Glória a Deus. Vamos orar. Inclina sua cabeça. Pai, nós te rendemos graças. Senhor, nós entregamos a Ti esse momento. Espírito Santo, assuma o controle. Senhor, o Senhor está falando desde o início desse culto. Pai, continua falando aos nossos corações, porque, Senhor, viemos aqui para Te ouvir, Pai. Estamos entregando nesse momento o controle ao Senhor.
Prepara cada mente, prepara cada coração, Deus. Pai, fala conosco nessa noite. E que a Tua palavra, nesta noite, Senhor, venha nos libertar, venha nos curar. Senhor, venha nos restaurar por completo, Pai. No nome de Jesus. Nós já te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem de hoje, ela tem um título que o Senhor ministrou ao meu coração. E o título dessa mensagem é O Antídoto. Aleluia. Eu tava, e Deus, ele é tremendo, né? Deus fala conosco nos momentos mais cotidianos, nos momentos que a gente menos espera. Eu tava tirando semente do mamão esses dias, tomando café, e o Senhor me fez lembrar e pensar na semente da mostarda. E o Senhor, de forma profética, Ele me conduziu a Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 3 ao 10. Eu vou ler na versão King James atualizada. Se não for a sua versão, você quiser acompanhar aqui com a gente no projetor. E a palavra fala assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Talvez na sua versão esteja inevitável que hajam escândalos ou pedras de tropeço. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Versículo 3. Tende cuidado de vós mesmos. Tenham cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear, vem comer comigo? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo ou ao servo, porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim, igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Aleluia. E dentro do que nós lemos, dos versículos que nós lemos, nós podemos dividir aqui em 4 blocos essa mensagem. Os escândalos, ou a pedra de tropeço, e nós vamos entender melhor, o perdão, a fé e a obediência. A obediência que é inerente ao servo, né? Que é uma característica do servo. E tudo isso está conectado. E tudo isso forma uma única mensagem para nós. E nós vamos entender o que Jesus está falando e quer falar conosco nesta noite. Versículo 1. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável, não tem como evitar, que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Essa palavra que aqui é fatos ocorram, na sua Bíblia talvez seja escândalo, no original, no grego, ela é escandalon. O que é escandalon? É a parte da armadilha onde se coloca a isca. Duda tem uma foto aqui pra gente. Essa parte lisinha, onde se coloca a isca no meio. Mas também significa ofensa. Algo que ofende, que faz a pessoa tropeçar na fé, que faz a pessoa pecar. O que Jesus está dizendo? É inevitável, não tem como evitar. Vai acontecer.
você vai ser ofendido. Vão acontecer coisas que vão te ofender. E a ofensa, ela tende a vir, já foi Duda, se quiser tirar a mão, ela tende a vir de quem está mais próximo de nós, né? De quem nós amamos, de quem nós convivemos, de quem muitas vezes nós temos como exemplo, de quem nós admiramos, né? E até criamos muitas vezes expectativas sobre aquela pessoa. Porque somente aqueles com quem você se importa é que podem te ferir. Porque pessoas que eu não conheço, né? Pessoas que não me conhecem, que não fazem parte da minha história, como que elas vão me decepcionar? Elas podem até me entristecer momentaneamente com alguma ofensa, né? Alguma palavra ríspida, mas elas não vão me ferir, elas não vão me decepcionar. E Jesus aqui nesse texto, ele está falando num contexto específico, um contexto cristão. Ele está falando de ofensa entre irmãos na fé, entre membros da família de Deus. O próprio Davi, ele partilha uma experiência como esta em Salmos 55, versículos 12 ao 14. Davi está angustiado, clamando a Deus, e ele fala: não era um amigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. A ofensa, com todas as suas ramificações, ela pode aprisionar a alma. Ela pode quebrar relacionamentos, ela pode quebrar alianças e muitas pessoas podem, inclusive, deixar de cumprir o propósito, deixando de viver o chamado ou vivendo o chamado de forma parcial, né? Não da forma que deveriam viver, na sua totalidade, por causa de feridas, por causa de dores que a ofensa pode causar. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo ele escreve no final da epístola, dando alguns conselhos para a igreja reunida ali em Filipos. E olha o que ele fala: Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Ou seja, existia um conflito entre essas duas servas do Senhor. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho. Então havia um conflito entre elas. E certamente esse conflito ele atrapalhava elas a cumprirem o propósito, de exercerem o chamado com a excelência, do modo que Deus quer. Porque, irmãos, Deus derrama bênção onde há divisão? Não. Deus derrama bênção onde há unidade. Ou seja, a ofensa, ela é uma armadilha. E quem cai nesta armadilha acaba fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade do diabo. 2 Timóteo 2, versículos 24 ao 26. Paulo está falando aqui com os que pregavam o Evangelho, que ensinavam. Mas existem princípios aqui. O servo do Senhor, Paulo escreve, não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Irmãos, isso aqui é uma chave. Porque o nosso Deus é um Deus educado. O nosso Deus, ele é um Deus amoroso. O nosso Deus, ele é um Deus gentil. E nós precisamos refletir quem ele é. E ele continua: deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a reconhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer, para fazerem a vontade do diabo. Ou seja, a pessoa ofendida que cai na armadilha do inimigo, ela fica aprisionada,
para fazer não o que Deus quer, mas o que o inimigo quer. Porque quem está ofendido, irmãos, na maioria das vezes, não percebe que está em cativeiro. Está em cativeiro, aprisionado, fazendo exatamente o que o inimigo quer que ele faça. E dessa forma, desobedecendo a Deus. Então, muitas vezes, quem ofende, está ele mesmo ofendido. Por isso ele ofende. Pessoas ofendidas ofendem, na grande maioria das vezes. Né? Se tornam muitas vezes arrogantes, né? Destoando a imagem e o caráter de Cristo. E mais, uma pessoa ofendida, ela está vulnerável à raiz de amargura. A ofensa cria raízes no nosso coração. Então Jesus fala, é inevitável. Não tem como evitar. Vocês vão ser ofendidos. E não é uma vez só na vida, irmãos. Né? Ele fala aqui, se ele pecar contra você 7 vezes no dia, perdoa. Então você vai ser ofendido e você vai ser ofendido muitas vezes na sua caminhada com Jesus. Então Jesus ele vem com um antídoto. Por que esse nome? Por que essa palavra, se ela nem no texto está? Jesus me deu esse nome como tema. Eu perguntei, Senhor, qual é o tema dessa mensagem? E o Senhor falou no meu coração, o antídoto. Por quê? Porque o antídoto é um elemento que neutraliza o efeito de um veneno. Ele neutraliza aquilo que pode nos envenenar. Você até tem o contato com o veneno, né? Mas ele não vai te matar. Se uma cobra te picar, vai arder, vai doer. Mas se você tomar um antídoto, não vai te matar. E qual é o antídoto que Jesus fala aqui no texto? O perdão. Jesus fala nos versículos 3 e versículo 4. Tende cuidado de vós mesmos. Fiquem atentos, tenham cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se caso ele venha se arrepender, perdoe-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoe-lhe. Jesus usa a palavra aqui, repreendam. Vamos lá. Ele não está falando num contexto de igreja local. Porque se houver algum conflito entre nós, quem repreende é a liderança. Amém? Quem media é a liderança. Ele diz num contexto pessoal. Porque de repente é um irmão, uma pessoa íntima que me ofendeu, mas que não congrega comigo. Mas é um irmão em Cristo. Que não me impede de recorrer à minha liderança, né, e pedir conselho e me aconselhar. Mas Jesus ele fala dessa repreensão, ele fala para levar a pessoa ao arrependimento. Na verdade, essa repreensão é uma exposição. Chama para uma conversa pessoal, exponha. O que Jesus nos instrui em Mateus capítulo 18, versículo 15? Se o teu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, ou seja, se ela se arrepender, então você ganhou de volta o seu irmão. E aí Jesus continua, mas se não se arrepender, leve consigo 2 testemunhas, enfim, Jesus continua aqui o texto. Mas qual é a intenção aqui? É de uma forma branda, educada, pacífica, levar essa pessoa ao arrependimento. Porque muitas vezes essa pessoa, ela pode estar com algum problema pessoal, ela pode estar ofendida, ela pode estar amargurada e por isso ela não está conseguindo enxergar o seu próprio erro. Então é conversar, expor para conduzir essa pessoa a um arrependimento e perdoá-la. Essa é a instrução do Senhor. Mas perdoá-la como? De que forma? É esse perdão que Jesus menciona. É perdoá-la completamente. Versículo 4. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoe. 7 é um número bíblico que nos remete à perfeição, que nos remete à totalidade. Perdoar 7 vezes significa que estar sempre perdoando e completamente, independente de qualquer coisa. Exatamente como Jesus instrui Pedro em Mateus 18, 21 e 22. Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes?
Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7 ou 77, dependendo da sua versão. É perdoar sempre, é perdoar continuamente. Porque continuamente você vai ser ofendido. Mas o Senhor me trouxe um entendimento aqui também de que, da mesma forma que o outro pode errar tantas vezes comigo, em um único dia inclusive, da mesma forma eu posso errar. Eu posso pecar contra o outro muitas vezes durante o dia. E me colocar no lugar do outro, entendendo que ele é tão humano quanto eu, me ajuda a perdoar. Né? Achar que não erra, achar que não peca, não é bíblico, irmão. João, ele afirma em 1 João que mente quem diz não pecar. Se Jesus perdoou a minha dívida impagável, eu também preciso perdoar a dívida do outro comigo. Né? Como a parábola do servo impiedoso, acho que foi o pastor Rafael que mencionou aqui esses dias. Mateus capítulo 18. Mas o fato é que os misericordiosos obterão misericórdia. A misericórdia de Deus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 7. Então, diante dessa instrução, de Jesus, quanto ao perdão, os discípulos falam, no versículo 5. Diante disso, pediram aos apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles pedem para aumentar a fé porque isso é muito difícil. Humanamente, contraria a nossa natureza, irmãos. É muito difícil. Mas essa fé que eles pedem para que Jesus aumente, no original é a palavra pistis, que é a fé para a salvação. É a fé em Deus, é a fé no Filho de Deus, no Messias, é a fé em Jesus. E aí o que Jesus responde a eles? Versículo 6. Ao que encorajou o Senhor encoraja eles e diz: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te, transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Como Jesus está encorajando esses homens aqui? O que Jesus está querendo dizer aqui, com essas duas alegorias que ele usa, é que se vocês tiverem fé, pistes, do tamanho de uma semente de mostarda, a semente de mostarda, ela é considerada, para os agricultores palestinos, a menor das sementes. Duda tem uma foto pra gente. Eu acho que todos conhecem, né? Olha, o tamanho de uma semente de mostarda. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês não precisam ter uma fé grande. Vocês precisam ter uma fé verdadeira em um Deus que é grande. Aleluia. Se vocês tiverem essa fé, vocês vão dizer, Jesus ele continua, a esta a moreira. E eu paro aqui só para uma aspa. Jesus, ele menciona a moreira, ele dá a entender que ele está mostrando algo que está perto, que está diante deles. Ele não fala aquela moreira ou uma moreira, ele fala esta a moreira. Então Jesus ele está sempre posicionado no lugar certo. E ele está sempre nos posicionando em lugares propositais. Deus ele é intencional onde ele te coloca, amém? Recebe essa palavra profética no teu coração. E Jesus diz: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa moreira: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Porque a sua fé ela pode ser pequena, mas se ela estiver depositada no Deus Todo-Poderoso, para quem não há impossível, é no nome dele que nós declaramos, e é ele quem vai agir. Amém? E eles então entendem exatamente o que Jesus estava dizendo. Porque a moreira, ou sicômoro em algumas versões, ele tem um sistema de raízes tão extenso e tão profundo. Duda tem uma foto também pra gente. Extenso e profundo. Que ela é capaz de sobreviver por centenas de anos. E só uma força muito poderosa seria capaz de arrancar uma árvore como essa com raiz e tudo. Arrancar todas as raízes dela e trazer para fora. Irmãos, isso é muito profundo. Eu perguntei a Jesus, por que lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20, quando os discípulos perguntam por que eles não puderam expulsar os demônios daquele menino,
E o Senhor fala para eles quase a mesma coisa, só que ele usa um exemplo diferente. Ele fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para ali, e ele vai obedecer. Então eu perguntei, por que o Senhor usou o monte como alegoria lá em Mateus, e aqui o Senhor está usando uma amoreira? Então o Senhor me trouxe o entendimento de que o assunto aqui em Lucas é outro. Porque aqui ele está falando de perdão. Porque aqui ele está falando de ofensa. E a ofensa, ela cria raízes como uma amoreira, extensa e profunda. Ela se ramifica no nosso coração e ela vai gerando amargura, ela vai gerando dureza na nossa alma e no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus, ele é poderoso para arrancar toda a raiz e trazer para fora, para arrancar toda a dor, para arrancar toda a mágoa, para arrancar todo o ressentimento que contamina o nosso coração e nos deixa cativos da vontade do inimigo e não da vontade do nosso Deus. Ele é poderoso para arrancar, amém? Amém. Você precisa crer no Senhor Jesus e decidir perdoar. Porque a forma que você reage à ofensa, nós inclusive estudamos isso aqui, né, no curso de mulheres, ela vai definir o seu futuro. Ela vai determinar a sua caminhada com Jesus. Em nome de Jesus. Ela vai determinar a sua caminhada com Jesus, a forma que você reage à ofensa. E essa fé, vistes em Jesus Cristo, essa fé que te salva, ela também te conduz à obediência nele. E é assim que Jesus concluiu essa mensagem, contando essa ilustração que fala exatamente sobre isso. Eu não vou ler por causa do horário, mas esse trecho que nós lemos, do 7 ao 10. O Senhor conta essa ilustração falando do Senhor e do servo, falando que a obediência é característica de um servo. Porque é isso, irmãos, que como servos e discípulos de Cristo nós devemos fazer: obedecer ao nosso Senhor. Por mais difícil que seja, obedeça. E a ordem bíblica e o que o Senhor traz ênfase nessa noite para nós é: perdoe. Você foi ofendido. Eu sei que você foi, porque Jesus está afirmando isso aqui. Eu fui ofendido. Mas se você ainda não liberou esse perdão, isso está contaminando o seu coração. Decida obedecer a Deus, decidindo perdoar hoje, porque o perdão é decisão. Amém? Deus de vitória. Qual foi o modelo de oração que Jesus nos deixou? A gente chama de Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Jesus diz, orando ao Pai: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado. Temos indica continuidade. Aqueles que nos ofendem. Se você ora esse versículo e você não pratica, você está mentindo para Deus. Isso não é uma reza que você repete da boca para fora. Isso é uma oração, um diálogo com Deus. E essa precisa ser a verdade no seu coração. Um coração perdoador. Um coração disposto a perdoar sempre e completamente. Um coração misericordioso. Um coração não rancoroso. E sem amarguras. Jesus, ele te chama nessa noite para dar o primeiro passo e decidir perdoar. Aí mesmo onde você está, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Vou pedir, irmão, apaga a luz pra gente, por favor. Traga à memória aquilo que te ofendeu, aquele que te ofendeu. Você é servo, você é filho. Obedeça ao seu Senhor e Pai. Decida perdoar, porque Ele é poderoso para arrancar do seu coração
toda raiz de ofensa. Ele é poderoso para arrancar do seu coração toda dor. Ele é poderoso para repreender toda palavra de maldição liberada contra a sua vida, toda palavra que te magoou, toda palavra que tentou te diminuir. Ele recolhe nesta noite todas essas palavras. O Senhor Jesus cancela nesta noite toda palavra que te gerou dor, toda palavra que te irou, toda palavra de ofensa, toda rispidez que te intimidou, que tentou te paralisar o teu chamado. Ele, Jesus Cristo, Ele em quem você crê, aquele que define a sua identidade, aquele em quem você está firmado, Ele quebra nesta noite toda cadeia de angústia, toda cadeia de intimidação que te prendia. Na autoridade do nome de Jesus, todo aprisionamento na sua mente, na sua alma, seja quebrado e você seja liberado em nome de Jesus agora. O Senhor, nós clamamos em teu nome, Jesus. Nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso que arranque. Irmãos, põe a mão no teu coração e faz o movimento de arrancar. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor arranque toda a raiz profunda e extensa de ressentimento do nosso coração. Em nome do poderoso Jesus, nós damos uma ordem a essa raiz de amargura. Arranca-te agora e lança-te fora, no nome de Jesus. Solta a mente, solta o coração do meu irmão, da minha irmã, agora, no nome poderoso de Jesus. Será que você pode dizer, não da boca para fora, mas do teu coração: Jesus, eu perdoo fulano? Pode falar o nome. Jesus, eu perdoo fulano. Aleluias. Em nome de Jesus, eu libero fulano. Aqui nós oramos, Pai, e nós te agradecemos pelo teu poder operando em nós nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos, porque cremos que esse é um tempo de vitória. Se você recebeu essa palavra no seu coração, Jesus libera um tempo de vitória na sua vida, uma vitória espiritual, uma libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Você está mais leve? Amém. Depois dessa palavra? Aleluia. Pensa, respira fundo e olha a profundidade desta palavra no nosso coração. Olha como Deus é maravilhoso. Baseado nesta palavra, eu quero convidar você que precisa receber uma oração de fé. Uma oração assim que vai trazer um divisor na tua vida. Você que está enfermo, com alguns problemas para ser resolvido, vamos fazer aquela oração. Quinta-feira é o culto de oração. Então nós vamos convidar que você venha aqui à frente. Nós vamos fazer essa oração agora em nome de Jesus. Os obreiros, os nossos pastores e obreiros vão estar aqui na frente, munidos para interceder pela tua vida. Então eu quero te convidar, venha aqui à frente, munido desta palavra, a palavra que liberta, a palavra que te deu uma direção para você alcançar a vitória que você precisa, a palavra que levou ao teu coração, né? A decisão que você tem que tomar de não deixar que isso venha atrapalhar o teu crescimento espiritual, mas que você seja o quê? Liberto, que você seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Quem está aqui na frente, aqueles que for enfermidade, avisa para quem está orando por você que é enfermidade, tá bom? Oramos. Soberano e eterno Deus, na autoridade do teu santo e poderoso nome, estamos reunidos
reunidos neste lugar, meu Pai. E aqui nós clamamos pela tua bondade. Os teus filhos, seus ministros da tua palavra, ó Deus, os pastores, os intercessores já estão orando pelo povo que está aqui na frente. Senhor, e eu quero declarar nesta noite, entra o Senhor com providência na vida de cada um. O Senhor conhece o propósito. O Senhor conhece o motivo pelo qual o teu filho, a tua filha veio aqui à frente hoje. Ó Deus, sabemos que as lutas, que as perseguições, e as dificuldades, elas aumentam todo dia, porque o dia traz consigo o seu mal. A tua palavra diz assim: setas que voam de dia, lá no Salmo 91, as setas que voam de dia, as mortandades que assolam ao meio-dia, tudo isso vem assolando o teu povo. Ó Pai, mas nesta noite, na autoridade do teu nome, estamos orando, intercedendo pelo teu povo, baseado nesta palavra, Senhor, que nós ouvimos nesta noite, uma palavra que trouxe a nossa consciência o dever de perdoar, a obrigação de perdoar, porque primeiro Jesus nos perdoou. É no teu nome, meu Pai, é neste nome poderoso de Jesus que estamos orando nesta noite contra toda a barreira do inferno, contra toda enfermidade. Nós declaramos pela glória do teu nome que saia, que as vidas sejam libertas, que haja, Senhor, no coração de cada um esse dom de perdoar as ofensas, perdoar aqueles que veem, Senhor, falando mal, Senhor, com inveja, com olho grande. Na autoridade do teu nome nós repreendemos, Senhor, toda a artimanha de Satanás que tentou atrapalhar o teu filho nesta semana, que o Senhor deu o livramento. Eu declaro glória ao teu nome. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu para o teu filho nesta semana. Oh, decalabaixo de ouro, decandalabaçaios. Há poder no nome de Jesus. Toda enfermidade sai em nome de Jesus. Toda potestade do inferno, nós declaramos, sai em nome de Jesus. É na autoridade do teu nome que os teus filhos, com o som do óleo, estão orando sobre a tua igreja, meu Pai. E é no nome poderoso de Jesus que nós declaramos que você, meu irmão, minha irmã, já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh Deus, ensina o teu filho e a tua filha a perdoar. Ensina teus filhos, meu Deus, a jogar por terra toda a seta do mal, tudo aquilo que vem no caminho do teu filho para atrapalhar, tudo aquilo que está no caminho da tua filha para atrapalhar. Na autoridade do teu nome nós repreendemos no nome de Jesus. Oh Pai, eu declaro que as vidas estão libertas, receberam a oração da fé, e baseado nesta oração, nós declaramos que no nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui abençoado, perdoado, liberto, para a glória de Deus Pai, porque a oração, ela é feita no nome poderoso de Jesus, ela não é feita no nosso nome, não, a oração, ela é embasada no nome poderoso de Jesus Cristo. Liberta, meu Pai. Senhor, traz cura, traz, Senhor, libertação, traz cura na alma, traz cura no espírito. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa tua filha que não conseguia dormir de noite, depois que ela recebeu esta oração aqui nesta noite, ela vai dormir em paz para a glória do teu nome. Meu Deus, ela falou que ia aqui à frente receber a oração da fé. E ela recebeu a oração da fé. E ela vai ter uma noite tranquila. Palavra do Senhor revelada nesta noite. Oh Pai, eu declaro que a tua filha vai dormir uma noite abençoada para a glória do teu nome. Porque nós estamos contra toda seta maligna do inimigo. E a oração é feita para a glória do teu nome. A oração é feita, Senhor, para a libertação, para a cura. E é feita no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Aplaude o teu lugar.
glória seja dada a Ti, meu Pai. Momento ofertório faz parte do nosso culto de louvor e adoração a Deus. Antes, eu quero aqui deixar uma recomendação à igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que vem aqui à frente, recebe a oração da fé e recebe o milagre, compartilha na igreja, porque serve de testemunho, tá? Procura a liderança da igreja, pastor Rafael, pastora Gerliane, e converse com eles. Fala, olha, eu queria dar um testemunho, e aí você vai ser orientado como testemunhar aqui na frente, tá? Não, mas eu não consigo, se eu for lá na frente eu travo, né? Tem pessoas assim, né? E ali você conversa com o pastor, com a pastora, né? Libera para que ela possa usar o teu nome, e aí eles vão vir aqui na frente e vão falar, né? Da vitória que você recebeu. Amém? Para a glória de Deus, é testemunho. Engraçado que na Bíblia, Jesus curava algumas pessoas e falava assim, olha, não conta para ninguém. Vai embora para tua casa, mas não conta para ninguém. Em outros textos bíblicos, Jesus falou assim, vai e conta para os teus aquilo que o Senhor te fez. Amém? Porque vai servir de testemunho. Momento ofertório. Você já conhece, todos são membros da igreja, os dois envelopes que nós temos ali, o envelope de dízimo, não é? Então você pega, coloca teu dízimo, coloca aí na frente. Agora é importante, se você fizer por Pix, tem um papelzinho dentro do envelope, então você coloca o valor e explica que é dízimo, né? E coloca o valor, coloca no papelzinho, deposita aqui no gasofilaço, que aí na hora de contar o tesoureiro já sabe como fazer para lançar, tá bem? Da mesma forma, oferta. Eu quero dar uma oferta de gratidão a Deus por uma cura que eu recebi. Então você coloca aí como oferta de gratidão ao Senhor. E a oferta tradicional dos cultos, este envelope que você já conhece. Um belo dia, num sábado, Jesus estava lá no templo em Jerusalém com os discípulos, com todos os discípulos. E aconteceu um momento que o povo trazia a oferta e depositava no gasofilaço. Esse rapazinho aqui, ó, tá? Ou parecido com ele, o gasofilaço. E todos colocavam ali. E Jesus observando do lado, sentado, não sei, ele ficava olhando assim. Olha, Zacarias veio ofertar. E vai por aí afora. Todos vinham e depositavam nessas ofertas. No meio desse povo veio uma senhora, uma mulher simples, viúva, e ela pegou ali e colocou algumas moedas naquele gasofilaço. Esse texto bíblico está relatado no livro de Marcos, no capítulo 12 e versículo 41 em diante. E aí Jesus observou como aquela mulher colocou as moedas no gasofilaço. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Passou o momento da oferta, Jesus reunido com os discípulos, conversou com eles. Vocês perceberam hoje o momento ofertório na igreja? Claro que eu observei, mano. Eu vi na hora que Jorginho pegou aquele envelope de dízimo até gordo, né? Quando ele colocou lá na frente assim, ó, chegou a fazer barulho lá no fundo. Ele deve ter colocado muito. Eu vou perguntar ao tesoureiro quanto que ele depositou lá. Então eles sabiam, né, que Natanael, os empresários da época, depositavam bastante. E os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: poxa, hoje foi um dia muito bom, muitas pessoas foram lá ofertar, empresários, enfim. Jesus falou: e aquela mulher? Que mulher? Você não viu aquela viúva? Que viúva? Eu vi Natanael lá, né, todo engomado, né? Aquele roupão bonito, foi lá na frente e colocou lá a sua oferta. Ele disse: eu vi outros empresários lá abençoados, mas você não viu a viúva? Não. E aí Jesus falou assim: foi a que mais depositou oferta. Não é valor, oferta, como ofertou, o coração voltado para a gratidão a Deus. Você não tem noção, mas Deus pode ter te livrado de um acidente essa semana e você nem percebeu.
Podia ter vindo uma certa de enfermidade na tua vida e o anjo do Senhor que acampa ao nosso lado não permitiu. Entende? E a gente está aqui dando glória a Deus, aleluia, alegre, feliz. Mas é um momento ofertório. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quero te convidar a ficar em pé. Pega o teu envelope de oferta. E nós vamos ofertar ao Senhor. Teu coração voltado à gratidão a Deus. Você nunca vai conseguir pagar o que Deus tem feito por você, e eu menos ainda. Mas com o coração voltado à gratidão ao nosso Deus, ofertamos a casa do Senhor. Soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento tão importante, que é o momento ofertório, o momento em que, com o nosso coração voltado à gratidão, trazemos como gratidão, com o coração, Senhor, em adoração ao Teu nome, e depois damos a nossa oferta no gasofilaço. E tudo nós oramos, que essa oferta seja para a glória do Teu nome, para a alegria do Teu povo, para o crescimento da igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus, amém. Com alegria, traga a tua oferta e deposita aqui, por favor. Justiça e maldade. Oh, aleluia! A tua igreja te Glória, glória ao Senhor. Em gratidão ao teu santo nome, meu rei. Santo é o Senhor. Mas o Espírito Santo, ele está com você. O anjo do Senhor está contigo, ele veio com você. Os olhos do Senhor estão atentos à tua vida, a teus passos. Ouvimos isso aqui hoje. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus. Quando terminar o culto, olha para o teu irmão e fala assim: olha, Deus falou ao meu coração nesta noite através da mensagem. Eu estou saindo aqui da igreja leve, porque eu perdoei, arranquei aquilo que estava me incomodando e joguei aos pés do Senhor Jesus. Amém? Oramos. Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, obrigado por este momento, Senhor, que estamos fazendo a oração do encerramento do culto. É no tipo da nossa administração, porque o Senhor não vai embora para casa, o Senhor vai ficar conosco, o Senhor vai conosco para a nossa casa. É o momento aqui da comunhão, porque a partir de agora, daqui a pouco, cada um vai para a sua casa e na próxima estaremos aqui para a glória do Teu nome. Então, Pai, cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos, livra-os, guarda-os, despede-os em paz, que eles voltem para a sua casa felizes, alegres, confiando que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós oramos, pedimos ou pensamos. Eu declaro, Deus, que a Tua igreja sairá daqui vitoriosa. A Tua igreja, ela caminha triunfante para a glória de Deus Pai. A Tua igreja, ela é mais que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, despede o Teu povo, leva-os em paz para a glória do Teu nome e um fim de semana abençoado para todos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estenda a tua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, contigo, hoje para sempre. Diga comigo, amém. Aplaude ao Senhor, que louve a Ele.